Professor, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal, por estarem aí com a gente, né? Continuando a acompanhar o nosso curso. E hoje, talvez, seja uma aula que eu tenho assim, um carinho especial, porque eu acho que é a aula em que a gente vê a importância do eletrocardiograma no sentido de poder ditar não só um diagnóstico, mas uma conduta imediata, né? Dentro do contexto das síndromes coronarianas agudas. E é um pouco desse universo que eu vou discorrer na próxima hora com vocês, tá certo? Eu fiz um roteirinho do que a gente vai abordar aqui. Então, eu vou começar com considerações gerais sobre as síndromes coronarianas agudas. A gente vai falar dos conceitos eletrocardiográficos de isquemia, corrente de lesão e necrose, e de outras características que o eletro pode ser útil no atendimento das síndromes coronarianas agudas, né? Então, começando sobre considerações gerais sobre as síndromes coronarianas agudas e o eletrocardiograma, a gente precisa entender o contexto desse problema, né? Porque vocês vão ver que o eletro, ele é um dos exames subsidiários que rapidamente consegue, né, unir uma história clínica sugestiva, um processo fisiopatológico bem característico e indicar um determinado tratamento em questão de poucos minutos. Então, a gente tem essa ligação entre todos esses fatores de uma maneira super rápida através do eletrocardiograma. Mas qual que é a importância das síndromes coronarianas? A gente estima que 20% dos óbitos mundiais sejam devido às doenças cardiovasculares, né? No início da década, as estimativas americanas apontavam que cerca de 700 mil óbitos naquele país se devam por síndromes coronarianas agudas, né? Que representa mais ou menos 31% dos óbitos por doença cardiovascular, impactando em 2 milhões de internações por síndromes coronarianas agudas e chegando a 750 mil infartos ao ano. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia do ano de 2020 apontaram que em 2019 o custo do infarto ao Sistema Único de Saúde foi de cerca de 22 bilhões de reais e o custo de insuficiência cardíaca congestiva, em todos os sentidos, chegou a 22 bilhões de reais, com impacto aproximado naquele ano de 364 mil mortes diretas por síndromes coronarianas agudas. Em relação a essa parte epidemiológica, a SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma ferramenta, né, que é o cardiômetro, que faz uma estimativa, né, de quantos óbitos por doença cardiovascular a gente está tendo no país. E a gente está tendo, com o envelhecimento da nossa população, apesar de uma maior, digamos assim, campanha de prevenção aos fatores de riscos, há uma tendência do aumento, né, progressivo, né, do número de eventos. Por isso que toda a equipe médica, né, de diferentes hospitais, de diferentes partes do mesmo hospital, seja lá no pronto-socorro, ou seja, conosco na unidade de terapia intensiva, precisa ter isso diante de si, né? Dessa possibilidade da chance de estar atendendo uma síndrome coronariana aguda, tá? Então, a gente precisa sempre ter em mente que o paciente ele pode ser um portador de doença arterial coronária, né? Ele deve ter dentro de si fatores de risco que indicam a presença de doença arterial coronária, sejam fatores de risco mutáveis ou imutáveis. Então, prestar sempre atenção no paciente que é diabético, que é dislipidêmico, que é tabagista, que é obeso, que é sedentário, que tem uma personalidade mais agressiva ou tensa, ou um aspecto mais frustrado em relação à vida, uma idade superior a 30 anos, o sexo masculino e o uso de anticoncepcional oral em mulheres com mais de 40 anos. Então, a associação desses eventos no indivíduo vai aumentando a chance dele ter doença arterial coronária. E a doença arterial coronária, apesar da gente pensar nessa fase superaguda, que são as síndromes coronarianas agudas, a gente tem que ter um contexto que elas vêm de uma evolução de anos e décadas, às vezes até dependendo do indivíduo, desde a vida intrauterina. Então, a gente tem toda a formação da heterogênese da placa dentro das coronárias, até que o momento que essa placa se instabiliza e vai levar toda uma sequência de eventos que vão culminar com uma síndrome coronariana aguda. Então, a gente está vendo que um frame pequeno de todo um filme que representa a evolução da doença arterial aterosclerótica.
A gente tem o modelo coronariano, né, como uma referência importante, mas a gente sabe que ele não é exclusivo, esse processo apenas do coração. Ele pode acontecer em outros territórios, né, como o cerebral e nas artérias dos membros periféricos. Então, por que uma placa rompe? Né? Existem diversas teorias e mecanismos, os mais aceitos, né, são, ao longo do tempo, né, vai tendo uma erosão do endotélio que recobre essa placa até que ela acaba se rompendo, e o fluxo turbulento também pode favorecer em que algumas regiões dessa placa acabe tendo, digamos assim, a sua ruptura e o seu conteúdo fique exposto para a luz do vaso. E aí que começa a nossa sequência de eventos, né? A ruptura leva à liberação de substâncias que têm como propriedade a atração de plaquetas. Plaquetas se juntam e formam trombos. Trombos entopem vasos, levando a uma diminuição do fluxo sanguíneo. Todo o território que está a posterior dessa oclusão vai ficar sujeito a um desbalanço entre o suprimento e a demanda. Se a demanda for muito maior do que o suprimento, as células não vão aguentar, vai ocorrer a necrose, que no caso do coração, a necrose miocárdica é chamada de infarto do miocárdio. Então, é neste momento aqui que nós devemos fazer o rápido diagnóstico e dar a conduta para o tratamento das síndromes coronarianas agudas. Então, o papel do eletro dentro do escopo de síndromes coronarianas agudas é bastante abrangente. Ele permite, primeiro, o diagnóstico, uma síndrome coronariana sem supra ou com supra. Uma decisão terapêutica. Qual o tratamento que vai ser feito? A gente vai abrir essa artéria, a gente vai estabilizar essa placa. Ele é um marcador para nós da reperfusão. Quer dizer, a nossa terapia foi com sucesso, foi efetiva, aquelas alterações eletrocardiográficas desapareceram. Ele pode ser também, no contexto das síndromes coronarianas agudas, um estratificador de risco. A partir do momento que ele mostra um grande território acometido, uma grande magnitude de supra- ou infradesnível do segmento ST, esse paciente pode ter um risco maior ou menor. Além de mostrar para a gente arritmias relacionadas ao infarto e fatores prognósticos, e fatores de pior prognóstico, como o aparecimento de bloqueios de ramo no contexto de síndromes coronarianas agudas. Então, o eletro acaba tendo essa importância. Então, hoje em dia, né, a gente tem a classificação do infarto, né, em várias possibilidades. A gente vai trabalhar hoje muito com a atual classificação do infarto tipo 1, que é o que acontece através de uma placa aterosclerótica. Mas existem outros tipos de infarto que também precisam estar sempre na nossa mente quando a gente estiver abordando um paciente com dor torácica, né? Então, aqueles pacientes que não têm doença aterosclerótica, mas que têm um aumento do consumo, por exemplo, por uma miocardiopatia hipertrófica, por uma sobrecarga ventricular esquerda, né? O paciente que pode chegar para nós recuperado de uma morte súbita cardíaca, por exemplo, né, que acaba sendo uma possibilidade de apresentação da síndrome coronariana aguda, e os tipos 4 e 5, que são relacionados às terapêuticas, né? O 4 relacionado ao universo da cineangiocoronariografia, né, a hemodinâmica, a angioplastia, e o 5, a cirurgia cardíaca de revascularização propriamente dita. Então, todos esses elementos podem ser participantes de uma apresentação de uma síndrome coronariana aguda para nós. Ainda mais nós que somos intensivistas, que muitas vezes vamos receber um paciente pós-angioplastia ou pós-infarto agudo do miocárdio. Mesmo nesses pacientes em que a gente vai ter uma atenção especial sobre o nível dos marcadores, a presença de alterações novas no eletrocardiograma também precisa ser valorizado. Então, nas últimas diretrizes brasileiras sobre o infarto com supra, né, o papel do eletro é tão valorizado que é classe de recomendação 1. Né? Todos os pacientes que chegam com suspeita de dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda precisam fazer um eletro em até 10 minutos. Se orienta, o paciente chegou, na triagem mesmo, já realizar um eletrocardiograma. 30% dos eletros podem não ser diagnósticos no primeiro momento. Então, se recomenda que, mesmo que o paciente continue com dor com eletro normal, se repita esse eletro em até 6 horas. Ou, em casos de recorrência de um sintoma, o paciente chegou com dor, melhorou e voltou a ter dor, essa mudança clínica precisa ser valorizada e deve se repetir o eletrocardiograma.
E o que muda de diferente é que em situações especiais que o paciente tem dor, o eletro de 12 não tem nenhuma alteração, você abrir um pouco a mente e considerar a realização das derivações especiais, mapeando V7, V8 e V9, né, pegando parte da parede lateral, e também V3R e V4R com um olhar um pouco mais apurado sobre o ventrículo direito. Então, essas são as mudanças principais que nós temos aí, das diretrizes ao longo dos últimos anos, mas principalmente, né, o que eu quero reforçar aqui nesse slide é que a gente deve fazer o eletro o mais breve possível nesse tipo de atendimento. A minha aula hoje ela vai se basear em 3 conceitos, né, principais. Os conceitos de isquemia, corrente de lesão e necrose. A gente vai ver as possibilidades de apresentação de cada um deles, né? Então, para finalizar essa parte introdutória do eletro, para vocês verem a importância dele, é o eletro que define para a gente uma possibilidade diagnóstica das síndromes coronarianas agudas, conforme os achados presentes no eletro. Então, as síndromes coronarianas agudas, elas se dividem basicamente naquelas com elevação do segmento ST, que é o clássico infarto com supradesnível do segmento ST, e aquelas sem elevação do segmento ST, que vão abranger as condições do infarto sem supra-ST, ou seja, infradesnível do segmento ST e elevação de marcadores, e o paciente com angina instável, né, que normalmente só tem alterações da repolarização a nível de onda T e marcadores normais ou pouco tocados. Então, a importância do eletro é isso, ele já dita o caminho que a gente vai seguir. A gente vai para trombólise e angioplastia, ou a gente vai para antiagregação plaquetária. Então, esse caminho é dado já pelo eletro nos primeiros minutos do atendimento. Então, uma coisa que é importante, né, da gente ter em mente também as diferenças fisiopatológicas. Às vezes a gente, na aula de eletro, dá um como contraponto do outro e as pessoas acham que eles são equivalentes. Não são, né? A gente precisa saber que o infarto com supra, ele resulta de uma fisiopatologia completamente diferente do que o infarto sem supra, né? O infarto com supra desnível ST está relacionado a um trombo vermelho, né, que está relacionado ao quê? Né, a uma oclusão que ocorre na coronária de uma maneira mais superficial, levando a um grande dano. Né? É um trombo rico em fibrina, cujo tratamento tem que ser reperfusão, seja químico ou mecânico através da angioplastia. Diferente do processo que ocorre, né, que vai caracterizar o infarto sem supradesnível do segmento ST, que esse tem uma área, né, uma região mais de subendocárdio, em que o sistema de coagulação está desfazendo e refazendo o trombo, que, na verdade, é um trombo mais rico em plaquetas, né, considerado branco, em que a gente tem um pequeno território acometido, autolimitado muitas vezes, e que a terapêutica vai ser antiagregação para estudo posterior. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. É infarto com supra, é emergência médica. A gente tem que abrir essa artéria o quanto antes. Tá? A relação anatômica entre endocárdio e subepicárdio, via de regra, se faz da seguinte maneira. O subendocárdio, que é essa região mais interna da musculatura do miocárdio ventricular, ela equivale a 1/3 a 1/4 da espessura da parede e é a mais interna delas. O subepicárdio vai ficar com 2/3 a 3/4, né, do tamanho do miocárdio, e muitas vezes ele acaba tendo uma representação muito maior do que o subendocárdio. Então, a gente precisa lembrar disso para saber se um processo foi muito restrito ao subendocárdio ou se ele começou no subendocárdio e avançou para o subepicárdio, se tornando uma referência de uma transmuralidade. Né? Infartos transmurais que pegam desde o subendocárdio até o subepicárdio, vão ter uma representação subepicárdica no eletro. Tá certo? Então, sempre se caracterizar por conta disso. Então, vamos começar a falar sobre a isquemia miocárdio. Trazendo um caso para vocês. Um homem de 67 anos apresenta-se à emergência com dor torácica. Paciente hipertenso diabético sem tratamento que apresenta dor torácica em aperto aos grandes esforços há cerca de um mês, que cedia ao repouso. Há uma semana, ocorrência aos esforços moderados. Hoje, 3 episódios de dor ao repouso, com duração de 5 minutos e melhora espontânea, sem dor no momento da avaliação. Paciente ansioso, um pouco hipertenso, 150 por 100, restante do exame físico
sem alteração. Então, todo paciente que chega com uma dor torácica suspeita deve fazer prontamente o eletro. E foi feito o eletro nessa situação. Aparentemente, um eletro normal, sem alterações. Esse paciente ficou em observação para colher marcadores e, durante o período de observação, a dor recorreu. Aquilo que eu falei anteriormente, mudança do status clínico, nova dor, bora fazer o eletro. E aí surge esta alteração. Basicamente, o que a gente vê? Uma mudança na morfologia da onda T. Então, isso vai representar o tempo da isquemia miocárdica. A isquemia é vista através da onde? Através de mudanças da morfologia da onda T, que vai tender a ficar simétrica, de uma maior amplitude e apiculada. Do ponto de vista fisiopatológico, são os primeiros 20 a 30 minutos após uma obstrução, em que ocorrem alterações metabólicas e funcionais do miócito, mas ele é totalmente viável. O que está agredindo ele é o meio, que está mais hipoxêmico, mais acidótico. Então, a célula miocárdica daquela região que está sofrendo o processo de isquemia, para se defender, ele vai tentar lançar mão de um mecanismo super básico, né, de equilíbrio celular, que é o quê? Que é fazer uma troca com o meio. Como o meio está acidótico, as células miocárdicas vão tentar incorporar o íon H+, e, ao fazer isso, elas devolvem para o meio o potássio. Então, o potássio, que está relacionado à fase 3 do potencial de ação, que vai ser a inscrição da onda T, existe uma perda mais acentuada de potássio nessa região, né? Modificando a morfologia da onda T para esse aspecto de assimetria. Do ponto de vista de eletrofisiologia, essa região está sofrendo um atraso no seu processo de repolarização se comparado com a área SAM, tá certo? E conforme a região, a gente vai ter uma onda T positiva na isquemia subendocárdica e negativa na subepicárdica. Então, lembrar dessa relação do potássio com a fase 3 e com a morfologia da onda T nos momentos de isquemia miocárdica. Então, quando eu tenho uma isquemia aqui inicial, no subendocárdio, como é que fica o eletro? Então, se é isquemia, vou ter mudança da onda T. O processo de ativação vai normal. O problema vai ser agora, essa região que está sofrendo o processo de isquemia, em relação à área SAM, ela vai se atrasar um pouco. Então, vai surgir um vetor que vai apontar da área que está sofrendo isquemia para o tecido são, né? Devido a todas essas alterações eletrofisiológicas daquela região, o eletrodo explorador vai perceber esse vetor vindo com uma força, né, considerável, que vai fazer com que ele mude a inscrição da onda T, passando a desenhar uma onda T simétrica, de grande amplitude e positiva. A gente fala, né, em eletrocardiografia que durante esse momento de isquemia, o vetor de repolarização da região ele foge da região isquêmica. Isso, às vezes, é encontrado nos quadros iniciais do infarto com supra, que é chamado pela onda T hiperaguda do infarto. Por quê? Ainda está nos primeiros minutos, quem está sofrendo é o subendocárdio, é o tempo de isquemia. Então, a gente tem toda essa caracterização clínica e eletrocardiográfica para fazer o reconhecimento da isquemia subendocárdica. Então, pacientes com dor precordial, poucos minutos em que você tem uma onda T simétrica de grande amplitude em pelo menos duas derivações que olhem a mesma região, isquemia subendocárdica, onda T apiculada, positiva e simétrica. Outros exemplos para vocês, né? Sempre esse aspecto, né, de uma onda T com uma maior amplitude e localizada, né? Ela não é difusa, ela sempre fica localizada em uma região. Um outro exemplo, né, de pacientes no contexto de dor precordial, uma onda T apiculada, positiva e simétrica, representando aí a isquemia subendocárdica. Um exemplo que a gente recebeu esse ano aqui pela telemedicina, a paciente veio com dor precordial, realizaram o eletro na unidade básica de saúde e mandaram para a gente. A gente vê esse aspecto de onda T positiva, simétrica, com a dor precordial, a gente tem que pensar no diagnóstico de isquemia subendocárdica. E quando o processo agora está com a sua sede no subepicárdio, como é que fica o registro? Ativação, contração normal. Na hora de repolarizar, esta região isquêmica atrasa em relação à área normal. Então, surge um vetor de repolarização fugindo, né, da área isquêmica.
O eletrodo explorador nota essa tendência de fuga do vetor, né, da área isquêmica para a área SAM, ele se afasta do eletrodo explorador, tudo que se afasta, a gente escreve abaixo da linha de base. Por conta da diferença de potencial gerado na região, a onda T fica simétrica, de maior amplitude e totalmente negativa. Tá? Então, muitas vezes, a gente vê pacientes que têm síndrome coronariana, resolvido o processo, ainda ficam com essa onda T negativa apiculada e simétrica, ainda de uma isquemia subepicárdica residual, tá certo? Então, pacientes no contexto de dor precordial, em que você nota essa onda T simétrica, com uma grande amplitude negativa, você tem que pensar em isquemia do subepicárdio. Então, um resumo para esse primeiro momento, primeiros 20 a 30 minutos. Isquemia subendocárdica, o que a gente vê? Uma onda T positiva, simétrica e de grande amplitude. Aonde está o problema? Região do subendocárdio. E agora, se eu tiver uma onda T com as mesmas características, só que negativa, o que eu tenho que imaginar? Que eu tenho um processo de isquemia na região do subepicárdio, ou mesmo transmural. Aí não tem jeito. Se for transmural, o subepicárdio vai sempre predominar sobre o subendocárdio. Então, na maior parte das vezes, a gente nota que os pacientes ficam ainda com uma onda T negativa simétrica de isquemia subepicárdica, mesmo após a resolução do processo. Tá bom? É o mais comum da gente encontrar. Passado o tempo de isquemia, na evolução fisiopatológica, a gente vai passar para o momento de aparecimento da corrente de lesão. Então, caso clínico para ilustrar. Homem de 52 anos, branco, masculino, empresário, procura atendimento por um quadro de dor precordial prolongada há 3 horas. Ele caracteriza essa dor como uma opressão retroesternal que se iniciou durante a atividade física inabitual, estava atrasado para uma reunião, resolveu subir as escadas correndo, chegou ao final do esforço com essa dor, ainda com as características de radiação para ambos os membros superiores e região cervical, acompanhada de dispneia, sudorese e náuseas, e com aspecto contínuo, mantendo essa dor até o momento da avaliação. Paciente que tem uma probabilidade considerável de doença arterial coronária, sobrepeso, sedentário, estressado, dislipidêmico e tabagista, o paciente chega com pressão 9/6, frequência de 60 batimentos por minuto e crépitos bibasais. Chegou com dor no peito, fez-se o eletro. E aqui a gente vê uma grande alteração da repolarização caracterizada por uma elevação do segmento ST. Então, a corrente de lesão ela é estudada pelos desníveis do segmento ST. Do ponto de vista fisiopatológico, são as alterações que começam a acontecer depois de 20 a 30 minutos de oclusão. Essas alterações começam a ocorrer dentro da célula, mas ainda temos possibilidade de salvar o miocárdio. Agora, a gente vai ver alterações da fase 2 e da fase 3 do potencial de ação. Então, para explicar o desnível do segmento ST, existem algumas teorias, né? Existe uma teoria que acredita num vetor diastólico de lesão e outra que acredita no vetor sistólico de lesão. A gente acha que, no fundo, as duas teorias se complementam e os dois processos é que fazem com que o segmento ST mude de posição, né? Via de regra, o que está acontecendo? A área que está sofrendo a lesão, agora ela vai se ativar de uma maneira atrasada em relação à área SAM. Então, no próximo diagrama, de uma maneira bem assim resumida, o que se postula? A área que está sofrendo o processo de lesão teria uma mudança no seu potencial basal, né, com uma tendência de diminuição, em que o eletrocardiógrafo faria uma correção elevando o segmento ST. Essa é a teoria do vetor diastólico de lesão. A do vetor sistólico aponta que a área que sofre a lesão tem uma ativação atrasada em relação à área SAM, de modo que há um caminho das forças vetoriais da área ativada normal para a área por ativar. E isso é visto pelo eletrodo explorador, em que essa força vetorial vem com tanta força que o eletrodo acaba registrando elevação do segmento ST. Então, quando a gente tem uma corrente de lesão restrita ao subendocárdio, o que vai acontecer? A ativação da área normal
vai ocorrer tranquilamente. Porém, esta região do subendocárdio que está sofrendo o processo de lesão não vai se ativar ao mesmo tempo da outra. Cria-se um gradiente entre uma área sã ativada e outra por ativar. Surge uma força vetorial que vai sair da área normal para a área por ativar. Esse vetor, como ele tende a se afastar do eletrodo explorador, ele é inscrito, né, de abaixo da linha de base. Então, a gente vê que o QRS normal vai lá, só que ele não volta para a linha de base. O ponto J fica infradesnivelado, e daqui surge o segmento ST infradesnivelado, mostrando para a gente que essa é a característica da corrente de lesão subendocárdica, o infradesnível do segmento ST. E aí é o contexto, né? A gente vê que existe infradesnível do segmento ST por várias causas. A gente até já discutiu algumas, sobrecarga ventricular, bloqueio de ramo. Só que se um paciente chega na emergência com fatores de risco e uma apresentação de dor precordial contínua a mais de 20, 30 minutos, a gente tem que descartar que essas alterações de repolarização não sejam uma manifestação de síndrome coronariana aguda, no caso, uma corrente de lesão subendocárdica. Então, um paciente que chega com dor precordial típica e com essa alteração acaba sendo classificado com uma possibilidade de ter uma corrente de lesão do subendocárdio. Outra referência, né, um infradesnível do segmento ST durante o episódio de dor. Então, um infrasuspeito, corrente de lesão subendocárdica. E quanto de infra a gente tem que ter, né? Atualmente, né, a sociedade de cardiologia ao redor do mundo preconizam que em V2 e V3 não precisa muita coisa, não. 0,5 milímetro nessas duas derivações já seria suficiente, e de 1 milímetro ou mais nas demais derivações para caracterizar um infradesnível patológico do segmento ST e aí uma corrente de lesão do subendocárdio. E agora, momento mais crítico, né? Corrente de lesão subepicárdica, né? Que é o supradesnível do segmento ST. O que vai acontecer? Região do subepicárdio está apresentando lesão. A ativação da porção normal vai tranquila, essa região não se ativa. O que vai acontecer? Surge o vetor corrente de lesão da área normal em direção à área que está sofrendo o processo. O eletrodo explorador percebe esse vetor se aproximando dessa região com uma intensidade significativa e inscreve uma elevação do segmento ST. O que a gente sabe do ponto de vista fisiopatológico? Fechou uma coronária, está obstruído. E se a gente não atuar, esse paciente tem um risco considerável de perder músculo ou, quem sabe, até a vida. Então, aqui que a gente começa a ver a importância do eletrocardiograma precoce no atendimento das síndromes coronarianas agudas. Então, as morfologias do supra são bastante assim variadas de aspecto, mais arredondado, mais retangular. O que é importante é a gente verificar o tempo de aparecimento, né? E se você tem pelo menos duas ou mais derivações, né, que olhem a mesma região. Então, alguns aspectos para vocês aqui, ó, em V2 e V3, elevação do ponto J e supradesnível do segmento ST sobre a parede anteroseptal. Uma outra apresentação, um supradesnível do segmento ST que é mais perceptível a partir de V2 e vai embora, de V3 a V6, D1 e AVL, um acometimento anterior extenso. Aqui um paciente que chega já um pouquinho mais tardio, né, a gente já perde a onda R, né, já tem uma área necrótica aqui, e um ST ainda elevado, mas com aspecto um pouco mais arredondado, abobodado, né, que mostra que já tem algumas horas que essa obstrução está acontecendo. Todos esses são exemplos de corrente de lesão subepicárdica ou infarto com supradesnível do segmento ST. Quanto de supra a gente precisa ter? Até pouco tempo, mais ou menos 15 anos atrás, era 1 milímetro para todas as derivações. Por conta da ocorrência de repolarização precoce e que nem sempre é um cardiologista que está na linha de frente, para tentar ser um pouco mais preciso, a Sociedade de Cardiologia Europeia, Americana e Brasileira tem preconizado uma valorização um pouco diferente no território de V1 a V3. Então, assim, dependendo do sexo e da faixa etária, se uma mulher chega com dor precordial e ela tem um supra de V1 a V3 superior a 1,5 milímetro, grande chance de ser realmente um infarto com supra. Agora, se é um homem jovem em que o fator em que a presença de repolarização precoce é muito comum,
A gente deve considerar um supradesnível do segmento ST realmente de infarto com supra quando ele for maior que 2,5 milímetros. No homem um pouco mais velho, acima de 40 anos, não precisa ter tanto desnível assim, pode ser 2 milímetros. As outras regiões continuam com 1 milímetro. Derivações especiais em que a massa miocárdica não é tão considerada, né, tão expressiva, acaba se aceitando até menos, né, meio milímetro de supra para um infarto de V3R e V4R, ventrículo direito, e de V7 a V9, tá certo? Então, o que a gente precisa guardar da corrente de lesão? Ela se expressa pelo desnível do segmento ST. Se for restrita ao subendocárdio, a apresentação eletrocardiográfica vai ser de um infradesnível do segmento ST. Se ela for uma representação transmural ou subepicárdica, a gente vai ter essa corrente de lesão causando um supradesnível do segmento ST relacionado ao infarto com supra. Então, lembrar sempre dessas características aí da corrente de lesão. Avançando um pouco mais sobre o ponto de vista fisiopatológico, a gente vai conceituar a necrose, né? Então, um terceiro caso para vocês. Uma mulher de 52 anos chega com dor epigástrica e dispneia há cerca de 2 dias. Paciente trazida por familiares após quadro iniciado há cerca de 2 dias por quadro de epigastralgia de forte intensidade, irradiada para a região retroesternal, com náuseas e vômitos. O paciente fez uso de sintomáticos sem melhora e se recusou a procurar atendimento médico no primeiro momento. Quando é trazida, refere leve dor em região retroesternal e a 24 horas dispneia aos moderados esforços. Hipertensa diabética e dislipidêmica, paciente em regular estado geral, pressão 9/6, saturação de 88% em ar ambiente, crépitos em terço inferior bilateral. Eletrocardiograma, mostrando para a gente o quê? Uma amputação, uma ausência de onda R, onde a gente deveria ter, complexo do tipo QS, com uma onda Q entalhada, e um segmento ST já com aspecto de querer voltar à linha de base, né, mais arredondado, seguido aí por uma onda T isquêmica, né, em todo o componente de apresentação da parede anterior de uma maneira extensa. Isso que caracteriza a necrose miocárdica, né, que é o comprometimento intenso e irreversível do miocárdio. Ele começa a acontecer a partir do momento que você começa a ter lesão. Então, a partir de 30 minutos de obstrução, alguns miócitos já morrem, mas ele começa a ficar predominantemente presente e irreversível depois de 4 a 6 horas. A gente sempre fala que entre 6 a 12 horas, né, é o paciente que quando chega para nós, mesmo que a gente abra a artéria, vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma onda Q patológica, tá? Então, quais são as características de uma onda Q patológica de necrose que diferenciam da onda Q fisiológica de primeiro vetor? A gente precisa ter de 3 características, pelo menos 2. Primeiro, a onda Q patológica. Ela é uma onda Q com uma grande duração, superior a 40 milissegundos. Segundo, a magnitude, né? A onda Q do septo é bem pequenininha em relação à onda R. Quando a onda Q começa a ter um tamanho que seja pelo menos 1/4 a 1/3 do respectivo R que acompanha ela no complexo, desconfie. E uma terceira característica, né? A onda Q septal fisiológica, ela é rápida e reta, ela não tem entalhes. Se a onda Q começa a ter entalhes, isso é marcador de fibrose, o famoso sinal de Cabreira. E, por conta dessa maior magnitude da onda Q, às vezes ela começa até a predominar, né, em relação à onda R. Existem complexos do tipo Qzão, São, Qzão, Rinho, e assim sucessivamente. Então, quando a gente se depara com um eletro como esse, em que você tem um R inicial em V1, e em vez do R crescer, ele desaparece e é substituído por uma onda Q, complexos do tipo QS, a gente está diante de uma área elétrica inativa antiga, né, de um infarto antigo do miocárdio. Né? Aqui, colocando um detalhe para vocês, né, complexo basicamente QS, suprinha residual, uma onda T negativa. Um outro exemplo, né, mostrando aqui na parede inferior, uma onda Q um pouquinho mais acentuada em AVF aparecendo em D2. Então, isso daqui é uma área elétrica inativa em parede inferior. Aproveitando para falar um pouquinho sobre D3, D3 naturalmente ele pode fazer QS em boa parte de nós, até por efeito da respiração. Para valorizar a parede inferior, sempre olhar se a alteração que está presente em D3
ela tem semelhança em AVF em D2, para a gente poder valorizar realmente, como nesse caso aqui, né, que o AVF está muito feio, né, com uma onda Q maior do que a onda R, né, e uma duração superior aí a 40 milissegundos, né, com a repolarização também mostrando-se, né, alterada com padrão isquêmico. Então, área elétrica inativa inferior. E aqui um exemplo, né, de um infarto já antigo, mostrando o que seria o sinal de Cabrera, né? Vejam que você tem eminentemente um complexo QS, em que a onda Q está toda cheia de entalhes, né? Esses entalhes é a fibrose miocárdica pós-infarto, né, que o mexicano Cabrera estudou no México, né? E assim o epônimo virou para o autor, né? Onda Q entalhada, sinal de Cabrera, sinal de infarto antigo do miocárdio. Então, a gente pode chamar, na presença de onda Q patológica, né, a região de área inativa, área infartada ou área necrótica. Tá? Agora que a gente já conceitou do ponto de vista fisiopatológico, isquemia, corrente de lesão e necrose, uma coisa que eu preciso colocar para vocês. Apesar de eu ter falado didaticamente, pessoal, isso está acontecendo simultaneamente. Você tem uma região que já houve necrose, circundada por uma região com corrente de lesão, circundada por uma região maior isquêmica, circundada por tecidução. A nossa função é tentar deter esse processo o quanto antes para evitar que essa necrose se estenda. Tá? Então, o eletro também ele é importante para nós para dar uma ideia de temporalidade do fenômeno. Né? Então, a gente tem, no momento mais superagudo de um infarto com supra, ele começa a perder um pouco da sua magnitude, começa a descer, né? Até que ele volta à linha de base depois do tratamento e muitos pacientes podem ficar com uma onda T isquêmica até por boa parte aí de tempo pós-infarto, tá? Aqui trazendo da literatura, né, nossa aqui do Instituto do Coração, paciente que nos anos 70, né, fez um infarto com supra, V1, V2 e V3, na época não se tinha muito recurso terapêutico, né? Ficou, depois de 3 dias, complexos QS de V1, V2 e aparecendo uma onda aqui que normalmente não tem em P3. E depois de um mês, né? Como ficou ele aqui com uma área inativa em parede septal. Então, o elétrico também pode mostrar para a gente quanto tempo já está ocorrendo. Por exemplo, pacientes que chegam depois de 12 horas de oclusão, substituição de onda R por onda Q, um aspecto do ST mais arredondado, abobodado, né, e uma tendência dele de voltar à linha de base. Né? Então, é aquilo, né? Depois de 12 horas, o paciente ainda está com dor, é viável abrir-se ou não, são as coisas que a gente discute no atendimento da síndrome coronariana aguda e que o eletro acaba dando pistas e dicas para nós. Ou, por exemplo, o paciente que teve um evento e depois de 8 a 12 semanas persiste com supradesnível do segmento ST. Normalmente, esses pacientes que se apresentam assim evoluem com um quadro rápido, né, de insuficiência cardíaca, correspondendo à formação de discinesia ventricular, que nada mais é do que o aneurisma da área infartada, né, que é o pior remodelamento possível. Então, em pacientes que têm uma área inativa, eles são acompanhados depois de 3 meses, ainda com supradesnível do segmento ST, a chance deles evoluírem com insuficiência cardíaca por formação aneurismática é bastante considerável, certo? Em relação ainda ao uso do eletro no contexto das síndromes coronarianas, a gente acaba apontando através do eletro qual é a artéria culpada, né? Tanto a isquemia quanto a corrente de lesão subendocárdica, elas não são marcadores assim diretos da região que está sofrendo o processo. Agora, assim, a corrente de lesão subepicárdica, o infarto com supra, esse não tem dúvida. Esse mostra para a gente qual é o território e a artéria coronária envolvida. Então, lembrar que a circulação coronária ela é basicamente de 2 grandes troncos, né? O tronco da coronária esquerda, de onde emerge a descendente anterior e a artéria circunflexa, e a artéria coronária direita. Tá?
a gente precisa lembrar algumas características, né, do território de irrigação. Lembrar que a coronária direita vai irrigar o ato direito, o ventrículo direito, a parede inferior do ventrículo esquerdo em cerca de 85% de nós, e uma característica que tem muito a ver com o infarto da coronária direita, o acometimento do sistema de condução, né? Porque a maior parte da população, o sistema de condução é irrigado, né, por ramos da coronária direita. Descendente anterior, ela é basicamente a artéria que vai irrigar a parede anterior do ventrículo esquerdo, né? Então, a maior parte dos acometimentos da parede anterior sempre vão estar relacionados à descendente anterior. Cabe artéria circunflexa, basicamente a parede lateral, em menor frequência parte da parede inferior, ela vai disputar com a coronária direita a irrigação desses territórios, né? Entrando aí no diferencial entre o acometimento ser na parede inferior de coronária direita ou de artéria circunflexa. Às vezes, em parede lateral, a gente tem pouco desnível do segmento ST, né? Eu sempre classifico, né, os infartos de circunflexa como infartos negligenciados, que às vezes eles não são percebidos no primeiro momento do atendimento, tá? E outra coisa que a gente precisa ter atenção, né, é o aspecto que é muito comum nas síndromes coronarianas agudas com supra, que é a imagem espelho, o efeito recíproco, né, em que um supradesnível do segmento ST acaba gerando nas derivações opostas um infradesnível. Então, isso é muito comum, né, entre D1 e AVL em oposição ao plano frontal A2, 3 e AVF, e a oposição que nós temos no infarto de V7, V8 e V9 se apresentar como infra de V1 e V2, né? Então, tomar cuidado, não é porque o paciente está com uma que você vai achar só uma síndrome coronariana sem supra. Às vezes o gatinho é, na verdade, um leão. Então, tomar cuidado com isso, né? Tem infra e tem supra no eletro, vai no supra. O infra se justifica como imagem em espelho, tá certo? Então, que eu falei do plano frontal, supra em D1 e AVL, tem correspondência de infra em 2, 3 e AVF. Onde está o problema? No supradesnível do segmento ST. Em relação à localização da artéria culpada, né, a gente tem atualmente tentado trabalhar junto, né, todos os exames de imagem e eletrocardiografia. Então, tentando fazer uma linguagem única para eco, tomo, ressonância, cintilografia e eletrocardiografia, a gente tem tentado deixar esses territórios um pouquinho mais personalizados e exclusivos. Então, a descendente anterior, ela vai irrigar a parede anterior do coração. Dependendo da apresentação, você pode ter uma ideia de onde obstruir. Então, por exemplo, região septal, V1 e V2, né? V1 e V2 está com supra, fechou ali os ramos septais da descendente anterior. Se pegou V2 e V3, normalmente a gente chama de anterior médio, parede anterior, anteroseptal. Quando você tem um supra bem caprichoso, V2 e V3 e D1 e AVL, é que fechou a artéria diagonal, que faz esse desenho meio estranho. E anterior extenso, de V1 a V6 atualmente, né? Pegando todo o território da parede anterior, fechando aonde? Na DA, no seu terço proximal. A apresentação de V5 e V6, que normalmente a gente chama de lateral baixa, é conhecido pelo pessoal que estuda a imagem de anteroapical, ok? Então, se a gente tem um acometimento da artéria descendente anterior, a apresentação vai ser sobre o plano horizontal, né? De V1 até V6. Aqui representado V1, V2, V3 e V4, com o surgimento aqui de um QS. Aqui, mostrando, né, no eletro de 12, né, uma alteração da repolarização difusa com supra e com infra. O que eu falei? Justifique o supra, o infra, a imagem espelho. Então, a gente tem uma corrente de lesão subepicárdica de V1 até V5, V6 não tem nada, isso às vezes pode ocorrer, e pular para D1 e AVL. Então, temos uma corrente de lesão subepicárdica de parede anterior extensa, ou infarto com supradesnível ST de parede anterior extensa. Aqui, mostrando o quê? QS, V2 até V6, D1 e AVL. Aqui é uma área elétrica inativa anterior extensa. Aqui, mostrando no detalhe, né, para a gente, né, de V2 até V6, como desaparece a onda R, e só temos complexos QS ainda com suprinha
residual. Pode acontecer determinadas apresentações que recebem nomes de epônimos, né? Alguns que são até bem conhecidos ultimamente, porque o pessoal tem colocado muito eles em aulas e exemplos, né? E alguns deles são relacionados a territórios da descendente anterior. Então, eu estou falando, por exemplo, da síndrome de Wellens, né? Que é quando o paciente se apresenta para nós com um quadro anginoso e tem essa característica do segmento ST e da onda T, formação de plus-minus em V2 e V3, tá certo? Sem necessariamente ter ainda uma área infartada. O paciente que se apresenta com esse tipo de alteração, ele tem uma oclusão da descendente anterior no seu terço proximal crítica, superior a 90%, 95%, tá? Que você precisa caminhar ele já rapidamente, eternar e tentar levar para angioplastia, né? É o paciente que, se ele infarta, né, ele pode ter uma perda de grande território e fibrilar e morrer. Então, por isso, essa preocupação. Então, o Wellens, basicamente, é isso. Ele tem dois tipos. O tipo 1, né, que é aqui representado, plus-minus entre o ST e o T, tá certo? E tem o tipo 2, que é só a inversão de onda T. O sinal de De Winter, né, foi descrito há mais ou menos uns 14 anos atrás. Ele também é relacionado a DA. Quando a DA proximal se fecha, em 2% dos pacientes, a apresentação pode ser essa, né? Um infradesnível ascendente de V2 e V3 com uma onda T apiculada, hiperaguda, né, de uma isquemia subendocárdica, acompanhado de um supra em AVR, tá certo? Então, antes de fazer o supra, o paciente pode ter esta apresentação. Então, é encontrado em pacientes que também fecham o seu terço proximal da descendente anterior. E tem ainda a isquemia global circunferencial, que é um pouco mais grave, né? É o paciente que chega com dor, com um infra super difuso, né, de V2 até V6, acompanhado de supra em AVR e V1. Normalmente são aqueles pacientes que têm lesões do tronco da coronária esquerda ou tronco-like, né, quando você tem combinação de lesões que levam a uma manifestação de grande perda, de grande risco, né, sobre um grande território. Então, esses pacientes chegam bastante graves e precisam de atenção com relação a isso. Então, supra de AVR, acompanhado de um infradifuso em toda a parede anterior. Tá? Sobre a parede inferior e lateral, a gente tem algumas características de apresentação. O infarto inferior, propriamente dito e restrito, é D2, D3 e AVF. Só que, conforme a circulação coronariana entre coronária direita e circunflexa, você pode ter uma extensão, né, desse acometimento. Então, é muito comum o infarto inferior estender-se para a parede lateral, né? Então, você vai ter supra em 2, 3 e F, acompanhado de supra em V5, V6, D1 e AVL, pegando a parede lateral, ou às vezes tem supra nessas todas as derivações e ainda o infra em V1, V2 e V3. O infra, nesse contexto, é a imagem espelho de V7, V8 e V9, né? Quando se pega todo o território da parede lateral. Outra possibilidade é o acometimento do ventrículo direito. E aí a gente vai ter o supra em V3R e V4R. Quando ele é só lateral, baixo, é V5 e V6. Alto, D1 e AVL. Parede lateral, V5 e V6, D1 e AVL. Então, o infarto inferior ele tem essa peculiaridade, ele merece um pouquinho de atenção da gente. Ele é restrito à parede inferior quando ele só está em D2, D3 e AVF, mas ele pode se estender frequentemente para a parede lateral. Então, é o paciente que chega para nós com supra em 2, 3 e AVF, e que vai ter um infra em V1, V2 e V3 que vai deixar dúvidas. Esse infra aqui, será que já era do paciente ou é a imagem espelho de V7, V8 e V9? Então, a boa prática hoje no infarto de parede inferior é complementar o V7, V8 e V9, acompanhando toda a parede lateral, e fazer também V3R e V4R para ver se houve acometimento do ventrículo direito. Existe a regra do 1/3 no infarto inferior. 1/3 dos pacientes que têm supra em 2, 3 e AVF vão ter supra em V3R e V4R, quer dizer, vão ter um diagnóstico de infarto do VD eletrocardiográfico. E destes, 1/3 é que vão chegar na emergência chocados. Então, se o paciente
você atende o paciente, está com infarto com supra inferior e pressão 6/4, você já entende que ele também teve o acometimento do ventrículo direito, está tendo um infarto de VD. Então, isso também é importante. Então, corrente de lesão subepicárdica inferolateral provável nesse caso, ou IAM com supra inferolateral. Aqui uma representação de uma área elétrica inativa na parede inferior, que é S em D2, D3 e AVF restrito. Tá? Às vezes, o eletro dá para a gente qual é a artéria culpada, né? Então, nessa disputa entre coronária direita e CX, como é que a gente pode se orientar? Então, a gente olha D2 e D3, e a gente olha qual é o maior supra em magnitude. Se o supra-ST é maior em D3 em relação a D2, se tem um infra em D1 e ou em AVL, significa o quê? D3 está a 120 graus, lado direito do plano frontal, coronária direita. Tá? Agora, se o teu supra ele é maior em D2 do que em D3, e ele tem infra em V1, V2 e V3 associado, D2 está do lado esquerdo passa a artéria circunflexa. É como a gente pode diferenciar. Para a gente que atende na emergência, não é grande problema, mas quem é hemodinamicista, como nossos amigos Maurício e Maíta, isso é importante, porque às vezes eles vão ter que ver como está o território contralateral para estudar inicialmente, antes de abordar essa artéria, para ver se o coração tem condições de aguentar um procedimento. Né? Porque às vezes você vai querer abrir a artéria culpada, os outros territórios estão doentes, não aguenta, o paciente fibrila na mesa de hemodinâmica. Então, boa prática no infarto inferior. Primeiro, eletro de 12 derivações. Para quê? Para ver se eu tenho bradicardia. Por quê? Em sendo a coronária direita mais frequentemente a que irriga o sistema de condução, o infarto da parede inferior pode acometer, principalmente se ele for do terço proximal da coronária direita, o nó sinusal e o nó atrioventricular. Então, esses pacientes chegam desde bradicardia sinusal até bloqueio atrioventricular total. Então, a importância de você fazer um eletro com 12 derivações. Será que pegou a parede lateral? Você pode ter uma ideia se tiver um infra em V1, V2 e V3, mas você vê realmente fazendo V7, V8. Pegou o ventrículo direito? Se o paciente está chocado, provavelmente sim. Se não está chocado, faz o V3R e V4R. Então, a gente faz 2 eletros. Um clássico com as 12 derivações e um complementar em que a gente muda o V3 e o V4 para o lado direito, para registrar V3R e V4R, e pega o V5 e o V6 e joga mais posterior, para V7 e V8, e registra direitinho. Então, lembrando aqui, né, o posicionamento do plano horizontal, V3R e V4R é só rebater do lado esquerdo para os mesmos pontos do lado direito, e o V7, V8 e V9, né, continuação aí dos eletrodos precordiais nessa parte mais posterior do tórax, em que antigamente se pensava que era um infarto dorsal, que hoje, na verdade, se sabe que é apenas tão somente expressão da parede lateral. Parede lateral exclusiva, que a maior parte das vezes é da artéria circunflexa, né? Os territórios de V5, V6, D1 e AVL. Muitas vezes eles não dão grandes desníveis do segmento ST, então às vezes eles passam desapercebidos. Então, aqui um paciente que tem um bloqueio de ramo direito, chegou com dor precordial, supradesnível do segmento ST restrito em D1 e AVL, imagem espelho em 2, 3 e AVL. Corrente de lesão subepicárdica da parede lateral alta com bloqueio de ramo direito. Um destaque para vocês. Então, aquela ideia, né, anterior de um R amplo em V1 ser uma imagem espelho de uma onda Q da parede lateral, isso caiu por terra há pouco mais de 10 anos, né? Porque o que se viu? Que não existe uma parede dorsal, né? O que existe é uma expressão da parede lateral. Então, o que costuma mostrar para a gente como infra de V1 e V2 é, na verdade, a parede lateral. Isso foi visto por ressonância nuclear magnética. Então, um R amplo de V1 e V2, ele é uma imagem espelho de uma área inativa de V7, V8 e V9. Então, apenas então somente parede lateral. Então, nesse caso, supra, 2, 3 e F, parede inferior. 5, 6, parede lateral baixa. Tem um infra em V1, V2 e V3. Será que pegou o restante da parede lateral? Faz V7, V8. Olha o supra aqui. Será que pegou o ventrículo direito? Olha o V4R com pelo menos meio milímetro.
Então, a gente está diante aqui de uma corrente de lesão subepicárdica inferolateral com acometimento de ventrículo direito. E aí a questão, quando o paciente já tem um bloqueio de ramo prévio, como é que a gente acaba fazendo o diagnóstico de infarto, principalmente o infarto com supra? Bom, gente, quando o paciente tem um bloqueio de ramo direito, em que o atraso é no final do QRS, a gente não tem nenhum problema em reconhecer um infarto com supra. O BRD não nos atrapalha do paciente fazer um infarto e a gente visualizar isso. Então, o BRD não é problema. No caso, ó, supra em V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL. Um infarto anterior extenso no paciente que tem um bloqueio de ramo direito. Agora, o problema é o bloqueio de ramo esquerdo, né? Como o bloqueio de ramo esquerdo ele atrasa do meio para o final, ele se superpõe temporalmente às alterações do infarto com supra. Então, fica muito difícil, às vezes, diferenciar. Tanto que, desde os estudos com a streptokinase na Itália nos anos 80, é que, até hoje, se fala BRE novo, presumivelmente novo, paciente com dor precordial típica e antecedentes, fatores de risco para doença arterial coronária, trate como se fosse infarto com supra. Sgarbossa, em 1996, olhando os BREs, tentando identificar quais seriam aqueles que realmente cursam com infarto com supra, fez algumas descrições de alguns achados, né? Então, por exemplo, né, se você tem um paciente que tem um infarto com supra na presença de um bloqueio de ramo esquerdo, então, ela verificou o seguinte, se você tem uma concordância da polaridade, um supra concordando com um R positivo, né, que a gente vem ver 5 V6D1 e APL, isso daqui recebe 5 pontos do score dela. Agora, se em vez de ter o supra habitual do BRE, você faz o contrário, faz um infra de V1, V2 e V3, você tem 3 pontos. E se de V1, V2 e V3 você tem uma maior magnitude do supra além de 5 milímetros, você recebe 2 pontos. Então, a Sgarbossa falava, se você fizer isso e achar 5 pontos, é um BRE com infarto com supra realmente. Problema. Tentaram replicar esses dados que ela obteve de sensibilidade e especificidade e não se reproduziu. Vocês sabem muito bem quando acontece com o autor quando os resultados não são reproduzidos por outros pares, cai em descrédito. Então, é colocado sempre o valor dela histórico, mas até hoje não se conseguiu colocar como uma rotina para fazer um diagnóstico diferencial na emergência. Então, continua. BRE, presumivelmente novo, faça trombolítico ou leve para angioplastia. Ninguém vai te criticar se você tomar essa conduta. Agora, se você não fizer nada e o paciente morrer, aí sim vão te criticar. Então, trazer um exemplo para vocês, paciente com bloqueio de ramo esquerdo, olha alguns dos critérios de Sgarbossa, ó, concordância, né, do supra com a onda R do BRE, 5 pontos. E aqui o que seria o infradesnível, né? A gente teria aqui o supra normalmente do BRE, aqui o infra. Então, 2 critérios de Sgarbossa presentes. O grande problema no contexto do infarto com supra é quando o paciente faz bloqueio de ramo novo, principalmente bloqueio de ramo direito, tá? É a única condição na cardiologia em que ter um BRD é ter um pior prognóstico do que o bloqueio de ramo esquerdo. Por quê? Se o paciente tiver um QRS estreito, ele infarta, ele faz um infarto com supra e abre com bloqueio de ramo direito, significa que ele fechou a DA, né, a nível das perfurantes septais, está tendo uma grande perda tecidual que está envolvendo até o sistema de condução. Então, se esse paciente se mostra com uma presença de BRD associado a um BDAS ou BDPI, vai significar grande extensão de massa miocárdica comprometida, fração de ejeção baixa e choque cardiogênico, Philip-Kimball alto. 30% deles vão acabar evoluindo para bloqueio atrioventricular total. E nesses pacientes que, nesse contexto, fazem BAVT, 80% morrem. Então, o infarto de parede anterior que cursa com BRD, ele merece toda a atenção. Às vezes tem que se passar marca-passo provisório, porque há uma grande chance do paciente evoluir para a necessidade de marca-passo por BAVT. E quando que consegue reverter, que a gente pode ficar um pouco tranquilo?
Se o paciente teve um ST com um desnível menor de 2 milímetros em derivações inferiores, idade menor que 70 anos e o QRS não maior que 140 milissegundos. Essa é a ocorrência aqui, ó. O paciente faz infarto com supra, com bloqueio de ramo direito em sequência. Então, precisa ficar sempre atento a esses casos. Uma possibilidade de mostrar um infarto com supra com pior prognóstico é quando o eletro traz esse tipo de desenho para a gente, em que a gente não consegue caracterizar o que é RS, o que é ST. Né? Fica uma figura meio esdrúxula. Né? Esse é o chamado padrão de bloqueio de lesão. O grau de destruição tecidual é tão grande que está pegando o sistema de condução a nível de Purkinje. E aí, esses pacientes têm uma mortalidade maior ao final de um ano. Né? Os americanos chamam esse aspecto, né, de sinal da lápide, né, quando você não consegue diferenciar o que é QRS, o que é segmento ST. Então, também apresentação chamada de bloqueio de lesão. Tá? Eletro, para terminar, né, como marcador de sucesso terapêutico. Né? Quando a trombólise era mais popular do que a angioplastia, né, a gente nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000, os critérios de reperfusão que a gente tinha eram o quê? Paciente com infarto com supra, se o supra caísse pelo menos 50%, melhorasse a dor, tivesse um pico precoce das enzimas e formação, né, de ritmos de reperfusão como o ritmo idioventricular. Então, eram esses os nossos critérios que a gente teve sucesso na terapêutica. Né? Então, paciente atendido num hospital secundário aqui da cidade de São Paulo, supra 2, 3 e F, 5 e 6, inferolateral, talvez pegou V7 e V8, porque tem infra em V1 e V2. O hospital tinha trombolítico, então, trombo vermelho é a causa, e se faz aqui o pós-streptokinase. Já tinha uma onda Q prévia, né, como vocês podem ver, já tem algumas horas, né? O supra caiu mais de 50%, alívio da dor, vai ficar uma cicatriz ínfero-lateral. E o que é preconizado depois de 3 horas de obstrução, né, assim, entre trombolítico e angioplastia, até 3 horas de obstrução, a patência é igual, mas com trombolítico com os riscos de sangramento. Depois de 3, 4 horas, a angioplastia vai sempre melhor, né, 3 horas de obstrução. Então, aqui agradecer a doutora Maíta, que gentilmente cedeu para a gente algumas imagens de uma angioplastia de uma descendente anterior, em que está se passando aqui o balão, né, o fio guia, e se dilatando, uma DA, né, grande, né, como vocês podem ver no resultado pós, né, e aqui ao lado, né, mostrando uma angioplastia de uma artéria circunflexa, né, aqui o balão sendo insuflado, ó, e a artéria aparecendo para nós. E aqui, após a angioplastia, também é a mesma coisa, melhora da dor, queda de 50% do supradesnível do segmento ST são sinais de sucesso terapêutico. Né? Seria tudo lindo, pleno, maravilhoso, se tudo isso que eu falei fosse exclusivo das síndromes coronarianas, mas vocês sabem muito bem que não. Então, por isso que a nossa profissão é ciência e arte. Por isso que a gente tem que estar diante dos diagnósticos diferenciais, né? Os principais diagnósticos com a isquemia subendocárdica, no nosso contexto de UTI, seriam com distúrbios de potássio, né? Que você tem uma onda T difusamente de alta magnitude, positiva e simétrica. Repolarização precoce, paciente vagotônico, então, uma atenção especial. A corrente de lesão subendocárdica, ela é sempre confundida com sobrecarga ventricular esquerda, bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo, onda T cerebral, hipóxia. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção com relação a isso. Né? E o supradesnível do segmento ST, além de SVE e BRE, pericardite, níveis altos de potássio e outras associações que cursam com elevação do ponto J, como, por exemplo, a síndrome de Brugada. Uma entidade muito comum que dá dor de cabeça às vezes é a repolarização precoce, que é um achado benigno, né, presente em boa parte da população normal, mas que em alguns pacientes tem uma apresentação que faz a gente se confundir. Tá? E outro achado também bastante comum é a pericardite, né, que é um supradesnivelamento difuso do segmento ST
que não respeita um único território, ele é difuso, e que você pode ter um infradesnível do segmento PR que pode nos ajudar. Então, lembrar sempre, né, que um aspecto côncavo, né, que aspecto em sorriso, ele não muda, ele é benigno, ele pode ser repolarização precoce ou pericardite. Um aspecto maligno, né, de ST seria esse aspecto mais triste e zangado, que ele muda, né, por causa, que é um infarto com supra, ele vai evoluir. É o que eu falo, tá na dúvida, repete o eletro. Se tiver mudança do ST, começar a aparecer área inativa, acabou, é a síndrome coronariana com supra. Muitas vezes as pessoas ficam com receio de repetir eletro. Eletro está aí para ser feito, gente. Se você tem o recurso, faça quantas vezes você achar necessário. Então, o que eu queria guardar para vocês de lembrança dessa aula é isso, esses conceitos de isquemia, corrente de lesão e necrose, ter atenção principalmente a essa regionalidade que a isquemia e a corrente de lesão podem ter, e a mensagem final é atuar o quanto antes, fazer o diagnóstico precoce, né, e atuar para a abertura aí da patência das artérias coronárias. Era isso que eu tinha para falar com vocês, desculpa se eu me estendi um pouquinho além do horário, fico à disposição aí para tirar dúvidas de vocês.